agradecer a presença de todos vocês aqui nessa noite, tarde e noite, para um momento especial, onde estamos recebendo o Cláudio Carvalhais conosco. Quero agradecer à Igreja Presbiteriana da Praia de Botafogo, que nesse momento abre as suas portas, o reverendo Rodrigo Coelho, que é o nosso grande amigo, aqui também representado pelo presbítero Newton. Então, muito obrigado. E o nosso objetivo aqui hoje é, na realidade, fazer um encontro com o Cláudio, porque ele está de passagem pelo Brasil e aproveitando para lançar um livro cujo título é Religião, Liturgia e Arte, Correlações. Quando nós ficamos sabendo, imediatamente falamos, poxa, Cláudio, vamos fazer um encontro lá no Rio, ter com algumas pessoas, você falar alguma coisa, e ele topou imediatamente. O Cláudio, ele é um grande amigo de longa data, nós chegamos a estudar parte do mestrado juntos, tivemos o mesmo orientador, que foi o Dr. Jaci Marasquim, que é um grande liturgista, compositor, músico, né? Uma pessoa de grandíssima inspiração, um grande amigo. O Cláudio era pastor da Igreja Presbiteriana Independente aqui no Brasil, depois foi para os Estados Unidos para trabalhar e lá também pastorou algumas igrejas, fez o doutorado no seminário chamado Union Theological Seminary, que é um dos melhores seminários do mundo, um seminário referência, onde nós tivemos a participação de grandes teólogos, sobretudo da neo-ortodoxia, foram professores nesse seminário. E o Cláudio hoje então é professor desse seminário também, na área de liturgia. O que para nós é uma grande honra, viu, Cláudio? É uma honra ter um teólogo do Brasil dando aula no seminário. Eu só quero falar desse seminário, falar de maneira muito rápida o que isso significa para nós. Nós que participamos há muitos anos e participamos do diálogo ecumênico internacional, cremos que a Igreja de Cristo, ela é uma igreja ecumênica, ela está em todo o mundo e precisamos de um diálogo, não só entre os cristãos, todas as religiões, mas também entre os cristãos. E o famoso diálogo sul-sul, norte-sul, sul-norte, etc., é muito importante para nós termos teólogos da América Latina, do Brasil, do chamado Terceiro Mundo, África, Ásia, enfim, participando desse diálogo, trabalhando na Europa e Estados Unidos, levando a nossa mentalidade, levando a perspectiva da nossa teologia para um diálogo respeitoso, um diálogo fraterno, né, sem briga. Então isso é muito importante. O Cláudio representa para nós, nesse momento, um desses teólogos que está lá dando aula, levando tudo que ele sabe, é um artista, a nossa cultura, a cultura do terceiro mundo, relacionando com muitos aspectos da fé cristã. Então, hoje nós temos a oportunidade de ouvir o Cláudio. Ele vai fazer uma palestra para nós, falando do seu trabalho, do livro, e depois vai assinar o livro aqui, o autógrafo, vender para nós. É uma alegria muito grande receber você aqui, Cláudio. Obrigado. Tem a palavra. Olha, gente, eu estou feliz mesmo de estar aqui com vocês, muito feliz. E obrigado pela acolhida, Rodrigo, presbítero, de me receberem aqui. Prazer é nosso. Obrigado. E ver gente que eu já conhecia, gente nova. Tem meu amigo Marcelo, que a gente cresceu junto. Ele sabe um monte de segredo meu que ninguém pode saber. Se ele abrir a mão, joga da janela. E estar aqui com o Reverendo Longini, que foi para mim sempre uma inspiração enorme. Ele foi um desses desbravadores que abriram um caminho onde não tinha caminho, inventando uma linguagem nova, inventando um novo jeito de ser que ninguém conseguia ser. Então acho que o que ele trouxe para a gente, acho que ele abriu o caminho que eu consegui caminhar. Então, estar com ele aqui, que foi esse desbravador, que teve muito mais coragem de fazer algumas coisas do que a gente, muito da minha geração teria. Eu não posso contar aqui a defesa da tese de mestrado dele, que foi uma coisa maravilhosa também. Então é bom de estar aqui, de fazer parte, e
eu quero fazer parte de qualquer coisa que ele fizer. Se ele fizer campeonato de botão, eu tô lá, né? Porque é uma alegria imensa estar aqui. Obrigado por vocês terem vindo. Então, assim, hoje eu queria dizer para vocês algumas coisas sobre como é que a gente pensa essa coisa, né? A fé e a arte, de uma maneira sem uma maneira muito esquematizada. Eu quero só oriçar o pensamento, quero oriçar, fazer cosquinha no corpo da gente, para a gente ver como é que a gente pode pensar e sentir essa relação entre arte e religião. Então eu vou começar pegando aqui a minha bolinha, dizer um pouquinho da relação entre arte e religião. Como é que essa relação é hoje? Em termos do pensamento hoje, existe uma divisão entre arte e religião. De que maneira? Se até a Idade Média a arte ela caminhava junto com a igreja, e a arte era uma maneira da igreja dizer o que era que ela acreditava, com a reforma essa relação ela vai se diferenciar, e depois com o iluminismo ela vai mudar. Então o que eu quero dizer? A Igreja Católica sempre teve uma relação muito próxima com a arte, né? A Igreja Católica nunca teve medo da arte, né? Porque a arte para a Igreja Católica é uma maneira da igreja evidenciar o que ela acredita. Então, por exemplo, já ouviram falar da Capela Sistina, lá no Vaticano, que é onde tem aquela famosa imagem de Deus, o dedo com o Adão e tal. A parte onde está o altar é o chamado o grande julgamento. Então você tem Jesus Cristo bem no alto, né? E você tem do lado esquerdo as pessoas caindo, indo para o inferno, aqui embaixo o inferno, e aqui as pessoas subindo para o céu. O que a igreja estava fazendo era mostrando o que ela acreditava. Então a arte para a Igreja Católica não é nem expressão de algo, ela é o algo. Então uma pintura, ela é a coisa em si. Por isso que quando você vai nas igrejas católicas que tem os santos que as pessoas tocam, elas não estão tocando só um pedaço de madeira ou de mármore, elas estão tocando a Deus, elas estão tocando o apóstolo ou a Maria, ou seja lá quem for. Então tem uma história sobre essa pintura que disse que o padre da época não gostava de Michelangelo. Ele não ia com a cara de Michelangelo, porque ele achava que Michelangelo era muito herege e não gostava dele. E ele começou a perturbar o Michelangelo tanto, para ele não fazer isso, para não fazer aquilo. O Michelangelo ficou com raiva dele e pintou o padre no inferno. E pôs lá o padre no inferno. Quando o padre viu, o padre entrou em pânico. Por quê? Porque ele não era protestante. Para ele, o que estava sendo pintado era a realidade da coisa em si. Então, o que estava acontecendo é que ele estava destinado ao inferno, porque ele não tinha outra opção. Então, o padre desesperado pede para o Michelangelo tirar ele de lá, e o Michelangelo não quer nem saber. Ele vai para o Papa, e ele fala: pelo amor de Deus, Papa, me tira do inferno, né? Eu estou lá, me tira de lá, pelo amor de Deus. Aí diz que o Papa tem uma frase que diz assim: meu filho, eu não posso tirar ninguém do inferno, eu só posso levar as pessoas para o céu. Então, se um dia a gente visitar o inferno, a gente vai conhecer o padre que foi pintado lá no inferno. A diferença para a igreja protestante é que a arte é sempre uma expressão ou uma manifestação de algo que tem a ver com a fé. Quando vem a reforma protestante ela vai ter muito receio de ver a arte como
retomada tirasse o lugar de Deus, ou que a arte tirasse a nossa possibilidade de adoração a Deus. Então, por que a música, por exemplo, era uma coisa que tinha que ser muito mais assim, cantochão, sem muitas alterações? Calvino, por exemplo, só vai cantar os salmos na igreja em Genebra, porque o receio era de que se você começa a cantar e se você começa a sentir uma elevação, um prazer, significa que você está indo para longe de Deus, que você está tendo prazer em outra coisa que não é Deus. Então, essa suspeita absoluta da reforma em tudo e qualquer coisa que seja humano, né, por isso essa confirmação, né, de que a gente a gente completamente corruptível e corrompido, né? Então não tem muito que a gente não pode confiar na gente de jeito nenhum. A única coisa que a gente pode confiar é na graça de Deus. Então, por causa dessa suspeita, os protestantes suspeitam de tudo. Por isso que os nossos templos, todos eles são básicos, né? São simples, porque a gente herdou da reforma essa suspeita da arte, porque a arte tem esse poder, né? A música tem esse poder de levar a gente para os caminhos, né? O encanto da pintura, o movimento dos corpos, tudo isso é risco para a fé. Então vamos colocar as togas para ninguém ficar vendo nada, né? Vamos não ter nada na parede para não ficar, ao invés de olhar para Deus, ficar olhando para a parede, nossa, que obra linda. Vamos colocar a música básica para não sentir muito, porque se a gente sentir, não é sentindo Deus, está sentindo outra coisa. Então a gente tem muito disso, né? E a gente acaba que a gente fica herdeiro da palavra. Tudo que a gente tem, a maior coisa que a gente tem na fé protestante é a palavra. Então, os cânticos têm a ver com a palavra, né? A pregação é a palavra, a liturgia é a palavra, e tudo gira em torno da palavra. Se de um lado a reforma não acredita em nada humano, ela acredita muito na palavra, como aquilo que pode fazer a gente tomar ciência de nós mesmos e conhecermos a Deus pela palavra. Tanto é que os protestantes vão sempre citar o texto que fala que é pela palavra que nós conhecemos a Deus, que nós temos a fé. Então, aí tem essa distensão entre fé e arte. Passando a reforma, a gente vai ter o quê? O iluminismo. Lembra disso? Lá na Europa vai ter o iluminismo. O que é o iluminismo? É quando o Estado ou as pessoas elas vão se tornar desassociadas na igreja. O que a reforma permitiu foi que os reis saíssem da tutelagem da igreja e fossem donos deles mesmos, sem precisar ter o aval da igreja ou do Papa. Nesse processo há a libertação da forma de pensar que tenha que estar tutelada e debaixo do certo e do errado da igreja. Então, por exemplo, o filósofo alemão Immanuel Kant vai dizer num texto, um texto pequenininho dele chamado O que é Iluminismo, a primeira coisa que ele vai dizer, ele vai dizer: tudo que nós temos que aprender é pensarmos a partir de nós mesmos, um pensamento autóctone, um pensamento que não seja vinculado ou necessariamente marcado pela igreja. A gente pode pensar o que a gente quiser. Nessa coisa, obrigado, depois de todos os pontos do livro. Você precisa ir, vai na paz. Obrigado por ter vindo aqui, cara. Obrigado mesmo. Obrigado, viu? Obrigadão. Tá ótimo. E quando você faz o pensamento se desvincular da igreja, então você pode pensar o que você quer. Pelo medo da igreja voltar a controlar e dominar o pensamento,
o que o iluminismo vai dizer? Ele vai tentar tirar tudo do pensamento da igreja para poder ser um pensamento autóctone, né? Separado da igreja. Então o que acontece com o movimento das artes? O mesmo Kant que vai começar a falar da beleza e da aura, o que ele vai fazer é começar a interpretar a estética, né, da noção de beleza como se fosse Deus, né? Se Deus antes era um ser em si, né, que não depende de nada nem de ninguém, é uma coisa em si mesmo, a arte também vai ser isso. Ela não depende de ninguém, a beleza é uma coisa em si, né? E aí cada um vai ter a sua interpretação do que é a arte. O que vai surgir nas famosas, como que ela vai estruturar esse entendimento da estética? A partir das belas artes. Já ouviu falar disso, não é? Das belas artes. O que é a bela arte? A bela arte é a arte sublime, é a arte que não se mede, é a arte que não tem mesura, é a arte que não se dá a um valor. A arte, essa é a arte alta. A arte baixa é a arte popular, é a arte que se vende, é a arte do povo, é a arte que não tem um valor em si, ela é marcada por alguma coisa. A belas artes, ela não é marcada por nada, né? Tanto é que o museu vai servir como esse espaço de eliminar os sinais. Quando ela está no museu, ela não tem sinal nenhum, quer dizer, ela é como se fosse quase ahistórica. Ela está lá protegida e ela está lá, como ela está lá dentro, o museu é o lugar das artes altas, das belas artes. E a arte de rua, a arte dos túneis, a arte das pichações, esse tipo de arte é a arte que vai ser uma arte chamada low art, né, que é uma arte baixa. Obrigado por vocês terem vindo, meus amigos queridos, obrigado. Então, quando a universidade vai se formar, ela também vai se formar a partir desse... A arte vai fazer parte de um espaço que se protege do religioso, para que não volte a influência da Idade Média da igreja controlando a arte. Então, nesse processo, a arte vai se afastar da religião e a religião também vai tomar sempre a arte como algo que está sempre correlacionado com o conteúdo da fé. Então aí se estabelece essa distinção. O que acontece com essa distinção? Hoje tem um pouco dessa distinção. Não se pode trabalhar a arte com religião em muitos centros, em muitas universidades. Eu fiz uma aula com uma das críticas de arte mais famosas dos Estados Unidos, da Universidade de Columbia, Rosalind Krauss. Ela era editora de uma revista famosa chamada October. E eu fiz uma classe com ela, e eu fui uma vez conversar no escritório dela e perguntei: o que a senhora acha da religião e arte? Ela falou: religião e arte é a pior coisa que existe. Não deveria existir jamais, porque é um risco, né, fazer essa relação. Olha, se a gente pensa do que a igreja é capaz de fazer com a arte, na sua questão mais negativa, você tem que concordar com ela. E se a gente vai para alguns setores da igreja que vai perguntar: o que você acha da arte como arte em si mesmo? Falou: não, esse negócio da arte é lugar para lugar para vagabundo, lugar para quem não tem nada que fazer, ou os vândalos, ou os cínicos, Então tem essa suspeita da religião com a arte. Então é baseado nessa distinção, nessa necessária, nesse desenvolvimento histórico necessário, essa distinção entre arte e religião, que
porque eu andei pensando um pouquinho como é que essas duas coisas se relacionam. Como que elas podem se relacionar? Como elas podem trabalhar? Então, e eu trabalho nesse livro com algumas coisas mais claramente, e outras coisas não tão claramente. Deixa eu mostrar para vocês um exemplo disso nesse texto aqui, ó, nessa arte. Essa arte é um triptych de um artista americano chamado de Kooning, um artista famoso nos Estados Unidos. E ele fez esse triptych para a igreja luterana São Pedro, em Nova York, que é a igreja da comunidade do jazz. Você conhece lá? Uma igreja maravilhosa. A comunidade do jazz toda em Nova York vai para lá. Se você for num culto lá, é maravilhoso. Você vai pegar a ceia lá e tem uma banda enorme de jazz tocando quando você vai lá. É maravilhoso, né? Muito legal. Então é uma comunidade muito, muito famosa. Mas nos anos 80, se eu não me engano, teve uma grande controvérsia nessa igreja, porque esse artista, o William de Kooning, fez esse triptych. O que é o triptych? Essas três partes de uma arte só, né? De uma obra só, e deu para a igreja. Quando ele dá para a igreja então coloca no altar, né? Em algum lugar no altar. E aí o povo da igreja começa a reclamar. E qual é a reclamação? O que isso tem de cristão? O que isso fala da fé? Então essa coisa, eu não sei o que isso daí fala da fé, né? É bonito, né? Mas é por um espaço não sagrado. O que isso tem de sagrado? E a igreja entrou numa discussão profunda disso daí, né? Tanto é que saiu no New York Times e tudo mais. E aí fizeram uma discussão até que se resolveu que esse triptych tinha que ser tirado da igreja, do santuário. Então acho que esse fato, né, nessa igreja, que era uma igreja aberta, que era uma igreja que lidou sempre com a comunidade artística, especialmente com a comunidade artística musical, quando trabalha com a questão do visual art. Bom, olha, coisa boa, atenção. Que bom tê-los aqui. Obrigado por virem aqui. Que bom, obrigado. Eu estou falando da relação entre arte e religião, e como essa relação ela é complexa e difícil. E eu estou usando essa arte de Kooning, de Nova York, que foi doado por ele para a igreja luterana São Pedro, e como a igreja teve uma discussão enorme para saber o que era isso, se isso era cristão ou não, se essa arte poderia fazer parte do altar ou não, até que a igreja então resolve que não serve para expressar a fé. Então, como trabalhar a religião e a arte? Existe o que a gente chama de arte pela arte pelo valor da arte em si, art for art's sake. Ou a arte é sempre marcada por alguma coisa. Se a gente entende a noção do belo, como a gente entende geralmente a noção de Deus como algo em si, que não é marcado por nada, então se o belo é visto dessa maneira, então ele tem que ser ou protegido ou tem que ser manifestado a partir dos cânones autorizados. Mas quais são os cânones autorizados da arte? Os cânones autorizados da arte é a crítica artística, é o museu como lugar da autenticação do belo.
e fazer essa diferenciação entre o que é arte alta, a arte que não tem custo, a arte que não é para consumo, mas é uma arte que ela produz e provoca alguma coisa a partir dela mesma. O nosso orientador Moraschin, ele era dessa postura de arte pelo valor da arte. Então, eu me lembro de às vezes ir em alguns concertos com ele, e ele perguntava para mim nos intervalos: o que você acha? Eu estou assim, emocionado com essa arte, com essa música e tal. E eu falei: você, o que é? Eu não estou sentindo nada, né? Como você não está sentindo? Não, é a música. O que a música produz? A música produz a música. Mas o que é que a música produz? Música que produz em você? Não, a música produz a música. E a música é o que eu sinto. E é difícil para mim entender isso. E quando eu ia também ver algumas artes visuais, o que você vê nessa obra? Eu vejo obra de arte. Mas me diz alguma coisa aí, né? O que essa arte está falando? Você não está falando nada, eu estou vendo. Né? E o que eu vejo é o que eu estou vendo, é o que a arte me fala. Né? O que é? Isso aí, você está vendo também. Ficava bravo com ele, não consegui tirar nada dele. Isso era Moraschin. Mas é um valor da arte em si, né? Que tem o seu valor, que ela não é a mesma coisa que o certo discurso de Deus. Mas o que é Deus? Deus é Deus. Mas como é que você vai entender Deus? Deus é Deus, Deus é o que é. Mas como é que eu entendo Deus? Desse jeito. Que jeito? Como Deus precisa ser entendido. Mas como é que Deus precisa ser entendido? Da forma como Deus precisa ser entendido. Então, o belo e Deus que tem os mesmos não valores ou valores que não são compartilhados porque são objetos em si, são coisas em si mesmo. Então aí eu fico pensando, de que maneira que a gente pode trabalhar a religião e a arte, entre a arte pela arte em si e a fé pela fé em si mesmo. Como uma vez eu vi numa igreja anglicana lá em Nova York, que eu também fui com o Moraschin, e o padre olhava só para o altar, no pré-vaticano, olhava só para o altar e a missa inteira olhando para o altar. Então ele, no final, o Moraschin perguntou para ele: mas por que o senhor olha só para o altar e não olha para a igreja? Ele falou: porque é muito melhor olhar para Deus do que para o povo. Sei lá, né? É verdade. Agora, como é que a gente estabelece essa coisa do que é Deus, do que é o povo e tudo mais? Como é que a gente trabalha de uma maneira a arte como esse espaço mais amplo de achar um espaço que não seja só a coisa em si? E como que a gente faz para também escapar da fé que somente instrumentaliza a arte para si mesma? Como é que a gente trabalha entre essas duas coisas? Né? Que a fé que somente tem espaço se for usada a reboque de uma forma, de um certo entendimento da fé, e a arte como coisa em si mesma, que precisa se desvincular da fé, porque senão ela corre risco de não poder se expressar plenamente. Então acho que é nessa impossibilidade dessa relação que eu tento trabalhar. Ou, por exemplo, trabalhar a relação entre teatro e liturgia. O que tem de liturgia no teatro, o que tem de teatro na liturgia? Como é que essas duas coisas acontecem? Como é que a gente entende a dinâmica da audiência ou da congregação, do enredo ou do evangelho, dos movimentos e do gestuário? Como é que essas relações se dão? Elas se dialogam? Elas se interagem? Então, mais ou menos por aí. Então, deixa eu
pegar aqui mais uma coisa que eu estava falando. Então é mais ou menos isso, né? Essas perguntas que eu tenho. Como convivemos entre a fé pela arte e a fé pela fé? Entre a arte em torno de si mesmo e a fé em torno de si mesmo, né? Como a arte pode dialogar com a fé sem tomar a religião, ou a fé como segundo escalão de diálogo, né? Ou com um certo receio, né? Como a religião, que vê a religião sempre como suspeita, né? E a gente vê hoje nas igrejas, especialmente nos movimentos neopentecostais, como que são usados outros elementos diversos para compor um universo novo, né? E como que uma estética não é nem do ecumenismo, né? É uma estética da auto-inoculação, vamos dizer assim, entre várias formas de religião, cria uma outra estética. Uma estética que existe nas igrejas protestantes, como a igreja presbiteriana ou na igreja católica, mas também há uma outra estética feita de outros recursos e de outros formatos, por exemplo, nas igrejas neopentecostais. Como é que essa estética ela acontece? Como é que a estética acontece, por exemplo, na Igreja Universal do Reino de Deus, que trabalha com o ideário afro, com o ideário católico e o ideário protestante? Por isso que uma igreja está dando certo, porque ela trabalha com toda a fundura, com todo o caldo da cultura brasileira. Então tudo ali tem a ver. Tudo ali ela se manifesta como algo que não é estranho. E o que é estranho para o outro, quando ela entra nessa ciranda de misturação, ela não se torna tão estranha assim, né? Então, se o sal grosso, que é usado em alguns movimentos afros, como muitas vezes é usado agora na igreja, como ele é feito em nome de Jesus, aí você é como se você santificasse o sal que santifica para se tornar algo agora idealizado nessa nova estética religiosa, né? E uma das coisas que... E aí como é que ficou o corpo nisso daí, né? Os protestantes têm muito medo do corpo, né? Esse desespero pelo corpo, de não saber lidar direito com o corpo. A igreja católica trabalha muito com a sensualidade corporeal, né? E tem muito mais a ver com os sensos, né? Os sentidos do corpo. Mas aí você tem a radicalização da vivência de uma estética divina no corpo de uma outra maneira, né? Que ela é muito mais associada à questão cotidiana, à questão concreta, né? A nomeação, né? Então a estética dessa nova religião das igrejas neopentecostais é uma nomeação, é uma estética de uma nomeação do real, né? E quando você nomeia o real, você nomeia o que está acontecendo com você, né? E aí você estabelece uma ideia de Deus que é baseada numa estética do sentido e do sentimento, né? que é o que a gente precisa de sentir. Então, só que ela radicaliza a emoção de uma forma tamanha que aí ela fica presa à necessidade de se cada dia mais potencializar a emoção, como se fosse uma droga que precisa ser potencializada para poder ter o mesmo efeito, né? E aí por isso os discursos histriônicos que vão potencializar a falta de alguma coisa a mais que precisa ter. Muito bem. Como eu quero trabalhar então um pouco como é que a gente pensa no cristianismo a potencialidade do Espírito Santo, que parece que tanto a Igreja Católica como o Protestante nunca desenvolveu um pouco mais a questão do Espírito Santo, porque o Espírito Santo sempre esteve norteado por uma confissão de fé, pelos documentos da igreja, por uma tradição. O que as igrejas pentecostais e neopentecostais vão fazer é romper com esses limites, né? E vão fazer o Espírito Santo ser o
protestantes e católicos podem pensar a questão do Espírito Santo de uma maneira que inclua uma estética do cotidiano e da vida comum das pessoas, sem precisar depender da emoção como critério da validade, mas sem deixar de trabalhar com a emoção como um critério fundamental. Como é que a gente trabalha esses dois espaços? Né? Porque dá para entender, não sei quando vocês já foram na Igreja Universal, mas dá para entender o que o povo vai lá. Eu fui num culto de, acho que 2 anos atrás, eu fui lá no templo do Salomão. O Salomão estava lá, acho que ia chegar mais tarde. E passei lá no culto de passagem de ano, né? Que é muito interessante no Brasil, né? A gente tem o culto de passagem de ano, mas não tem culto de Natal, né? Em várias igrejas, é interessante isso também, em várias igrejas, como na minha, por exemplo, lá em São Paulo. Não faz culto de Natal, mas faz culto de ano, porque tem a questão da magia da passagem de ano, passar ajoelhado, e tinha que terminar o culto até 11, começava às 10h30, quando era 11h50, tinha que parar para poder orar, porque se não passa o ano orando, tem um agouro aí, sei lá o que, se não passou orando, você está ferrado. Então tem que passar orando. É uma maneira de lidar com esse elemento lúdico também da fé, que eu, como protestante, olho e falo, mas olha só, que coisa, né? Então, imagina que vai acreditar nisso. E não me pego no próprio absurdo da minha fé protestante, tanta coisa, o nascimento original, isso não é nada errado, mas passar o ano orando, não dá para entender. Enfim, como é que a gente trabalha isso? Quando você vai lá, são 2h30 de culto. E aí, essa coisa que eu falei antes de uma estética da nomeação, né? Eles nomeiam os santos. Teve 3 ou 5 chamadas ao altar. E cada uma delas trazia a sua oferta, né? Claro. Mas aí, assim, quem que tem um problema, então, depois do cântico, né, e tal, é um pastor que vem, aí vem com os, como é que fala em tales? Talar, né? Dos pastores que vão encontrar lá e o kippah, né? Tudo, se for falar de apropriação religiosa. Mas então eles sobem lá com a coisa, né? E tem aquele andar do profeta, né? Que é um andar próprio de quem tem os seus ombros caídos, que é uma estética da religião ali, né? Que carrega o peso da presença de Deus, né? Que está lá. Aí começa a nomear, e aí nomeia quem que teve esse ano com problema de drogas na família. Vem aqui na frente. Ficou eu e mais 2. E porque eu não quis ir, né? Porque eu era para ir também, mas eu não fui. Aí vai o culto e tal, todo mundo leva oferta e todo mundo ora, né, por eles. Faz parte. Dali a pouco, a segunda chamada, quem que tem problema financeiro? Eu fui o primeiro a sair, né? Eu aqui, onde é que eu dou oferta? Né? Aí foi todo mundo lá para frente, né? E aí volta, tem mais culto, tem mais testemunho, tem um pastor que foi a Israel e orou 7 vezes, nos 7 lugares, nos 7... Esse uso cabalístico dos números, ninguém entende o que é, mas se é 7 é bom, né? Então, e eles fazem uso dessa questão estética que a gente não faz, né? Aí depois, o terceiro era quem que tem algum problema, quem que tem algum problema emocional ou de amor, ou problema na família. Meu Deus do céu, né? Até as esposas do pastor foram também para lá, né? Porque todo mundo, não sobrou ninguém, até os guardinhas lá fora pediram para entrar lá. Porque todo mundo, quem que não tem problema em casa, a família, alguém que não fala com alguém que perdeu, o marido que bate, os filhos que se arrebentam na escola, foi todo mundo.
Então existe uma noção do encanto com o peso da vida e com a possibilidade da beleza, que é o espaço. Ali o espaço é bonito, tem uma beleza lá, né? Pode gostar ou não, mas existe uma beleza, existe uma estética ali que quer chamar alguém, que quer orientar as pessoas para alguma coisa, né? Então eles fazem um uso da estética enorme que muitas das igrejas protestantes, por exemplo, não fazem, pelo receio ainda da arte como aquilo que desvia a nossa atenção para fora de Deus e para alguma outra coisa, que então aí é o famoso caso da idolatria, né? Os protestantes morrem de medo da idolatria, né? Que é tomar qualquer coisa que tome o lugar de Deus. Então eu fico pensando, como é que a gente pensa a questão do Espírito Santo na estética de hoje em dia? Então eu vou mostrar algumas coisas para vocês, só para oriçar um pouquinho o pensamento. Não tem nada sistematizado nisso, né, no que eu vou falar, mas deixa eu falar para vocês, especialmente nesses tempos de que a gente vive, ou aqui ou nos Estados Unidos, que é de oposição e de ódio, né, e de impossibilidade de conversar, né? É a famosa lacração, né? O fulano falou a frase, eu falei algo que te imobilizou, que te silenciou, está lacrado, né? Te lacrei, foi a lacração. Então, hoje o diálogo ele é feito na perspectiva da destruição do outro. Eu só converso com você se eu tiver condições de destruir você, de desfazer você. E se eu não tenho condição de desfazer você, porque o objeto final é te destituir. Então, ou eu te destituo pela lógica do meu argumento, ou eu te destituo pela lógica da violência, que eu preciso ganhar, porque senão eu perco. A sua existência tem a ver com a minha morte. Então, ou eu tiro você de cena, ou eu saio de cena. Então, como é que a gente pensa a fluidez dos movimentos do Espírito Santo, que é chamado no Antigo Testamento, aqui uma doutora que pode falar isso muito mais para a gente, do ruar, né? do Espírito como sopro. Como é que o Espírito Santo se encaminha entre as lacrações? Como é que o Espírito Santo abre o que está lacrado? Ou que nos ajuda a vivenciar uma relação que não precise da lacração, que não precise sufocar e eliminar o vento, que não precise eliminar o respirar. Então, se a gente pensar o Espírito Santo como esse movimento do Espírito, que é o que a gente tem, o que nos deu a vida? Foi o sopro. Então, se a gente pensar o ânimos, né, a alma, como aquilo que é vida em nós, como o sopro da vida, como é que esse sopro ele abre espaços de possibilidades e de potencialidades e cria a perspectiva do belo e da vida. Então, vou ficar pensando aqui, para se pensar, por exemplo, a estética da noite, eu acho que uma das maneiras de se pensar a estética, e aí eu estou pensando na estética mais latino-americana, especialmente pensando a estética a partir das fronteiras. Como que a gente pensa a noite? Esse é um livro, Noches. Essa é uma arte da Linda Valero, Standing Spirit. Como que a gente pensa a noite como um espaço para se desenvolver uma estética, uma possibilidade de vida? Como é que a gente trabalha a noite? E a noite aqui é o lugar onde as comunidades mais afetadas, elas têm onde se esconder, mas também vive a possibilidade da morte.
como que essa ambiguidade da noite como espaço da morte e também como espaço da vida, da proteção, como que essas duas coisas acontecem? Como é que a estética da vida, do espírito como o encantamento da vida, a maneira de trazer a beleza para a vida, para poder se respirar melhor. Como é que a noite pode trazer isso para a gente? Como é que a gente trabalha a noite a partir das formas de violência e possibilidades? Angela Davis fala de uma carta que ela recebeu do James Baldwin, em um dos livros dela, que ela diz assim: estejamos preparados durante a noite, porque de manhã eles nos pegarão. Então essa coisa, como é que a gente resiste durante a noite para que na manhã a gente não seja tomado? E aí, se a gente for ver a arte de vários artistas, é como é que a gente trabalha os símbolos sagrados a partir desses lugares, né? Aqui a gente tem a Virgem retornando, mas com uma máscara, será do subcomandante Marcos, não sei, mas existe a Virgem como resistência, como forma de animar a luta dos povos. Como é que a gente pensa a estética a partir dos imigrantes latinos que vivem nos Estados Unidos e que são os que fazem toda a colheita e também na colheita morrem por causa dos pesticidas e que ninguém sabe o que está acontecendo? Isso aqui é uma caixinha de... como é que fala? Passas, né? Que essa artista Esther Hernandes trabalhou. Então, como é que ela pega, como é que a gente cria uma estética a partir dos símbolos religiosos e transforma os símbolos religiosos em potencialidades para se ampliar a possibilidade da vida? Esse é um trabalho da Alma Lopes, que também é uma relação com as comunidades, com a comunidade queer. Deixa eu ver o que eu tenho mais aqui. Uma estética da noite que essa artista criou. Ela colocou um espelho na fronteira entre o México e os Estados Unidos e criou uma mesa. Então, uma mesa que, por causa do espelho, ela dá um efeito de infinitude, né? Que você consegue olhar do lado como se não existisse a fronteira. Então, como é que ela cria a estética do possível no impossível? Como ela cria uma estética do que não existe no que não existe, mas algo que pode existir, né? Então, como é que a estética artística ela pode ampliar as formas como a gente pensa a partir do que a gente tem e não tem, né? Então, são outras, a cor da esperança, são imagens noturnas. E para pensar o Natal, essas aqui são imagens de trabalhar a questão da identidade indígena. E eu fico pensando, para esse Natal, como é que a gente pensa o Natal? Por exemplo, lá nos Estados Unidos, aqui o ICE é a imigração, né? Rejeitando todas as crianças das fronteiras, mais ou menos como se a polícia imigratória norte-americana está vindo para pegar Jesus, porque ele também foi um refugiado, ele também era um imigrante. Então, como é que é possível pensar Jesus como imigrante? É possível pensar Jesus como um refugiado? Se Jesus é esse imigrante, é esse refugiado, hoje ele estaria sob a vitimização da polícia imigratória. Então, como é que a gente pensa isso? Como é que a gente demarca os espaços? Usa a arte para dizer que
nem a fé, nem a arte são coisas em si que não têm valores específicos, que o valor é para quem vê. O valor é o que sai dali, né? O valor é aquilo que a gente vê como se é usado, né? São as manifestações de como o povo vê, a evidência do que o povo está usando a partir do que lhes é dado, a partir do que eles têm. Então essa é uma maneira de pensar, por exemplo, o presépio no nascimento de Cristo nesse Natal. Deixa eu passar uma outra coisa para eu poder acabar aqui. Como pensar a estética a partir, bem rapidamente, a partir do abandono. Há cada vez mais falta de dinheiro. Como é que a gente pensa os lugares que vão sendo abandonados, né? Os lugares onde... Olá, minha querida, que bom ver você. Obrigado por você ter vindo. Como é que a gente pensa uma estética do Espírito Santo, vamos dizer assim, a partir dos lugares que foram abandonados pelo espaço público, que foram abandonados pelo governo, que foram abandonados por causa de violência ou coisas assim. Como é que a gente pensa esses espaços abandonados? O que eles carregam? Espaços destruídos pela violência. Como é que a gente cria uma estética a partir do abandono? A partir dos vestígios. Como que a gente pensa o sopro do Espírito a partir dos vestígios que a gente encontra hoje do que foi e não tem mais? Como é que a gente recria o passado pelos vestígios do que a gente acha? Né? De que forma que a gente lê isso? Né? De que forma que a gente sente isso? Né? Então, se a gente fosse pensar uma estética do Espírito Santo a partir desses espaços de abandono, o que a gente pensaria? Passar um pouco mais para frente agora, falar... Não sei se vocês conhecem uma artista colombiana chamada Doris Salcido. Vocês já ouviram falar? É uma artista colombiana absolutamente maravilhosa, uma das que eu mais gosto e que eu sou mais apaixonado, Doris Salcido. Aqui ela fez um memorial, eu não me lembro mais quantas velas que ela colocou nessa praça pública na Colômbia, para falar sobre a morte dos desaparecidos da guerra das drogas. Ela trabalha com a memória e ela trabalha com a violência, né? Como é que a arte transfigura a figuração da violência? Como é que a arte transfigura o inominável? Como é que a arte recria o que não tem para ser recriado? O que se perdeu? O que não se tem mais? Essa é a nossa artista. Então ela trabalha muito com justaposição de elementos, de coisas, né? Então ela coloca cimento e coloca uma cama atravessada por um armário. E ela faz isso com muitas coisas, para evidenciar como é que a vida se choca com o impensável. Como é que o impensável cria essa situação? E como é que a gente vive a partir dessa nova forma impensável de viver? O que é preciso para a gente trabalhar com o povo, para a gente achar um jeito de descobrir o respiro, o sopro do Espírito Santo no que a gente não sabe nem decifrar? Qual é esse movimento? O que é preciso a gente achar? São peles de animais que ela colocou os sapatos dentro, de pessoas que morreram, que saíram de casa correndo por causa da violência.
Por exemplo, ela coloca essas duas mesas, ela coloca mesa sobre a mesa, e aí essas gramas que saem no meio das mesas. Assim, parece que a violência é mais absoluta, mas tem vida. Alguma coisa sai de lá. O que é que sai de lá? Então, eu fico pensando como é que a gente cria uma estética teológica, religiosa, que consiga ver o que não dá para se ver. Então, acho que para mim isso é um trabalho da teologia, né? De ser testemunha do movimento acachapante da violência, mas de tentar achar um jeito de agora viver o inominável. Como é que a gente vive o inominável? E aí são cabelos de pessoas que estão costuradas em mesas, em madeira, tudo para mostrar o absurdo do que a vida traz, do que não se pensou e nem nunca vai se pensar e que agora existe. Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente pensa a possibilidade da vida nessa situação? Ela trabalhou com, uma vez a Suprema Corte da Colômbia foi tomada, acho que em 1985, não me lembro exatamente. E aí muitas pessoas morreram nesse não sei se alguém lembra desse evento que aconteceu lá na Colômbia. E o que ela faz? Ela pega o prédio e ela começa a colocar cadeiras, que era para marcar, como diz o nosso querido Rubem Alves, a presença da ausência dessas pessoas. Quando ela faz isso, ela está criando pela arte um ritual da morte, um ritual do luto, né? Onde as pessoas se olham ali e se refazem a partir da criação estética, da criação artística do luto humano. Ela oferece esse espelho para tentar se arranjar dentro da gente o que está tudo pendente, desarranjado. É uma forma de nominar o inominável. Então, essa que ela está fazendo, ela está transfigurando a figuração do absurdo, a figuração da morte. Na Tate Gallery em Londres, ela conseguiu a autorização de literalmente rachar o chão no meio. Se chama Shibboleth do texto bíblico. E ela conseguiu a permissão, porque isso nunca mais vai... Eles restauraram depois, mas fica a marca, né? Então, como é que faz para se... O que ela está fazendo ali, nessa fissura, né? A vida que se abre, o que jamais seria aberto se abriu. O impossível de ser rasgado se rasgou. O véu que separava, agora já não separa mais. E o que significa esse Shibboleth, o Shibboleth? O que a gente fala tem a ver também com um movimento de pessoas pelo mundo, de acordo com a fala, de acordo com a origem e tudo isso mais. Como é que se transfigura o figurado pela desgraça? E essa é uma que ela fez em Istambul, entre dois prédios. Ela encheu de cadeiras também, que tem a ver com a morte das pessoas ali. E ela trabalha de novo com a memória, com o inominável. Então eu fico pensando nesses casos. Então eu fico pensando assim, é o que eu quis falar. Como a estética da noite, o lugar de se pensar a vida e a resistência. Arte como descoberta do que se tem. Os abandonos,
não só teatros e igrejas, mas os abandonos das comunidades, dos espaços onde o Estado abandona e aí o poder alternativo chega. E nessas duas coisas, não sei se vocês já leram Laura é uma professora da UNB, argentina brasileira, Laura, que ela fala que nesses espaços abandonados, entre os espaços do governo e os espaços de poder alternativo, né, que são as milícias, que são as gangues em toda a parte da América Latina, em todo lugar hoje, são dois lugares onde existe um trabalho patriarcal e que essa nominação patriarcal ela tende a arrebentar as mulheres e as crianças, os mais frágeis, porque quando elas fazem isso, eles pulverizam a possibilidade de estruturação de comunidade, de estruturação de possibilidade de resistência. Por isso as mulheres e as crianças são os mais fragilizados, muito embora seja o extermínio de tantos homens também. Então, como é que a gente trabalha a arte e a fé como nos lugares de incerteza, de extermínio e de abandono? A arte como refazimento do que não se tem. Como é que a gente refaz o que a gente não tem, mas precisa ter para viver dignamente? Isso tudo não se faz somente pela palavra, né? Essa coisa de se acreditar que a palavra pode tudo, eu não sei se ela pode tudo, né? Acho que a gente precisa desse lúdico, desse espaço. Por isso que eu estou mostrando um pouco dessa arte, porque existem outras formas necessárias para poder se pensar a vida. Então a violência como esgarçamento, estrutura, arte como transfiguração, arte como reparo, arte como memória. E aqui, quando eu falo da arte, estou falando da religião também. A religião que trabalha nos lugares de incerteza. O problema é que a religião que trabalha nos lugares de incerteza é dar as certezas fáceis, né? E que é o que as pessoas precisam, são para hoje, não pode esperar amanhã. Tem um artigo que eu li hoje que dos coletes amarelos, né, da França, que eles diziam assim, a elite está falando do fim do mundo, a gente está falando do fim do mês, da conta do fim do mês, que não tem para pagar. Então como é que a gente trabalha com essa emergência? Como é que a arte e a religião trabalham como reparo? Que a arte e a religião podem fazer como reparo? Se a arte é como memória, fundamentalmente o que essa mesa ou altar faz é trabalhar com a memória. É a memória subversiva de Jesus, é a memória da vida que se refaz na morte. Então, esse espaço, essa mesa, esse altar é o refazimento da memória que transforma, da memória que traz a vida no meio da morte, que faz a vida aqui é se refazer o que não se tem, nesse espaço do compartilhar do pão e do vinho, no batismo, nos sacramentos, se refazer o que se não tem. E eu vou parar por aqui, eu tenho mais coisas da memória para falar, duas metáforas, mas não tenho mais tempo, eu já falei demais. Então eu vou parar por aqui e se a gente quiser ter uma conversa, alguma interjeição, ou crítica, ou pergunta, o que for, a gente pode falar. Obrigado. Bom, agradecemos muito o Cláudio, então, essa apresentação que ele faz, sabendo que tudo que